E meus amigos, boa noite a todos. Estamos começando aqui uma super palestra de motivação e vendas promovida pela Solução Representação e Consultoria. E olha, você que está nos assistindo de casa, eu quero ver todo mundo, mas todo mundo na pressão total, pois é fundamental que vocês transmitam essa energia virtualmente, porque tem uma das coisas que me deixam com muita saudade das palestras presenciais, que é, você sabe o quê? O calor humano. Aquele boa noite forte que a gente escuta inicialmente e arrepia, né? Mas um detalhe importante. Quem está participando aqui com a gente através do YouTube, é possível sentir essa energia batendo forte aqui. E eu quero que vocês, durante toda essa noite, vocês se mantenham aí pilhados, com muita energia, para que a gente possa compartilhar muito conhecimento e a gente possa ter uma noite muito rica. Meus amigos, nosso tema hoje é venda porcelanato e fature até 3 vezes mais. Isso é fato. Vamos fazer uma continha rápida aqui, tá? Com a tua calculadora, com o teu celular, com o teu smartphone aí. Pega o teu smartphone e vamos pensar agora. Quando eu falo hoje do produto de entrada, produto de promoção no mercado, a gente tem um produto de nível 1. Tínhamos lá Parnaíbas, Itaperis, esses produtos foram tirados de circulação. Mas nós temos aí, hoje, o produto de entrada, o Araripe Cinza, o Araripe Bege, né? São produtos de entrada, que hoje estão sendo ofertados no mercado aí, numa promoção aqui na Grande Fortaleza, pelo menos, né? Pode ter alguma variação em outras regiões ou em outras cidades, mas em Fortaleza é um produto que está sendo vendido a R$16,90, R$17,90. A promoção, vamos botar aí, para facilitar o cálculo, R$16. Show? Quando a gente fala do porcelanato, o porcelanato mais vendido é o Tecnato Crema Polido. Porcelanato Tecnato Crema Polido é vendido aí na casa de R$55, R$53, né? Uma promoção R$49,90. Então, pega a tua calculadora e pega R$49 para a gente facilitar o cálculo e divide por 16. Se eu dividir R$49, que é o preço do porcelanato, por 16, que é o preço promocional da cerâmica, estou falando de produtos em valor promocional, você tem uma diferença de 3 e uma fraçãozinha. Ou seja, o porcelanato, meus amigos, vale 3 vezes mais do que a cerâmica. Ele consegue agregar valor a uma venda 3 vezes mais. Aí eu te pergunto, se você, vendedor, que gosta de bater meta, que gosta de valorizar o cliente, que gosta de agregar valor à venda, você, vendedor, prefere vender o porcelanato ou a cerâmica? O porcelanato de R$49,90 ou a cerâmica de R$16,90? Bem, vendedor que gosta de agregar valor à venda, logicamente vai preferir vender porcelanato. Eu prefiro vender porcelanato. Porcelanato é um produto que traz requinte, valor à venda, né? Que valoriza o lar do cliente. É um produto que está com um nível, em termos de estética, beleza, acima do piso. E, logicamente, tem um maior valor agregado. Então, prefiro vender porcelanato. Então, se eu substituir a minha venda de piso pela venda de porcelanato, eu já consigo acelerar em 3 vezes. Em 3 vezes a venda. Mas aí, meus amigos, eu faço um questionamento a você. Por que que a cerâmica vende de 4 a 10 vezes mais do que o porcelanato numa loja? Ele vende mais devido ao seguinte. Primeiro ponto, você já deve ter pensado, é o preço. De fato é o seguinte, cerâmica é mais barata, é mais acessível, logicamente ela vai vender mais do que o porcelanato. Ponto. Mas eu te faço uma pergunta. Você que pensou logo no preço, e eu também pensei no preço, confesso a você. Será que o porcelanato vende menos do que a cerâmica somente pelo preço? Não. Existem outros fatores que façam com que o porcelanato venda menos do que a cerâmica de 4 a 10 vezes. Quais são esses aspectos? Primeiro aspecto, questão da necessidade, a questão do preço de ser mais acessível. Segundo aspecto, preferência. Átila, como assim preferência? O cliente prefere a cerâmica ao porcelanato. Átila, tá doido? Existe cliente? Existe.
Existe cliente que prefere a cerâmica ao porcelanato. Lógico, se eu perguntar a 10 pessoas, olha, se você esqueça o preço, se você for colocar na sua casa um piso ou um porcelanato, o que você colocaria? Dessas 10, talvez aí, 7, 8, até 9, digam que colocaria o porcelanato. Pela beleza, pelo brilho, pela riqueza de detalhes, pelo corte, enfim, pelas características, vantagens e benefícios que o porcelanato gera. Isso é fato. Teria ali 1 ou 2 clientes que diriam, olha, eu prefiro a cerâmica. Porque tem aquele cliente, meus amigos, que ele pensa assim, cerâmica, porcelanato, tanto faz. É só para eu botar no piso da casa aqui, é só para melhorar aqui, facilitar a limpeza, tirar do piso grosso, né? Tem cliente que diz assim, olha, eu não consigo entender por que o porcelanato vale até 3 vezes mais. É que nem carro. Tem um carro 1.0, tem um carro 1.6 Sport, tem um carro 1.6 básico e tem um 1.6 Sport. Ah, eu quero 1.0 mesmo, que eu quero só andar na cidade aqui, é só para não ter que andar de ônibus ou de moto, o carro é mais seguro, alguma coisa do tipo, tá? Então, existe um cliente que tem a preferência por comprar esse produto por gostar mais, né? Por achar que, por não enxergar, às vezes, tanto valor no porcelanato. Esse é o segundo ponto. Agora, olha, meus amigos, eu, além de sócio-diretor da Solução, eu tenho 11 anos de atuação no mercado de material de construção. Durante 10 anos eu estive no varejo, estive num grande grupo de material de construção no Ceará, né? Atuei como vendedor, atuei como coordenador, atuei como gerente de operações, atuei como diretor de operações e licenciamento do Grupo Construtop. E sabe, uma coisa que sempre mexeu comigo, que sempre esteve no meu DNA, foi a questão da venda. Eu sempre gostei de estar no tete-a-tete, sentindo ali a equipe, sentindo o calor humano e observando o que é que faz a gente fazer uma venda e o que é que faz a gente perder uma venda. E eu digo para vocês uma coisa, normalmente é muito comum a gente perder venda de produtos de valor agregado, sabe por quê? Por causa do mindset da cabeça do vendedor. Átila, como assim? Poxa, tem um cliente que às vezes entra na loja, ele está louco para comprar um piso que valorize a casa dele, né? A gente não sabe quanto ele tem no bolso. Aí eu vou fazer um teste contigo agora, tá? Faz de conta que tu está aqui na recepção da loja e quando o cliente entra, você recebe o cliente diz assim, Átila, João, Cláudio, eu queria ver qual é o piso que tu tem na promoção aí. Ele não se refere a nada. Mas qual é o primeiro produto que vem à sua cabeça quando ele diz piso da promoção? Vem sabe o quê? Parnaíba, Araxá, Itaperi, Araripe Cinza. Esse é o primeiro produto que vem à nossa cabeça. O que é que a gente faz? Leva o cara para o piso. Leva o cliente para o piso. Quando chega lá, o cliente diz assim, tá na cabeça dele, né? Poxa, queria um produto mais sofisticado, né? Ele olha assim, aí você observa que ele não gostou muito, diz, agora é hora de agregar. Vou vender o cristal. Piso muito bonito, 46 por 46. Você vai lá e vende o cristal. Só que tem um detalhe. Se você tivesse oferecido para ele um porcelanato, muito provável que ele tivesse comprado. Porque ele chegou perguntando qual o piso que está na promoção. Ele não chegou perguntando qual o piso mais barato. Então, porcelanato é um tipo de piso que você pode vender. Então, naturalmente, seria melhor você começar direcionando para o porcelanato. Então, meus amigos, isso está ligado ao mindset, à programação do vendedor, do consultor de vendas ou do especialista, como queira chamar. A gente, às vezes, a gente tem alguns, digamos assim, vícios, né, na hora da venda, que quando pergunta pelo mais barato, a gente já leva para aquele produto que é o produto de entrada, né? Não necessariamente a gente leva para um produto que está em promoção, para um porcelanato, por exemplo, que está em promoção. Ou não necessariamente a gente começa valorizando aqueles produtos de maior valor agregado. Então, meus amigos, primeiro ponto é o mindset. Segundo ponto, meus amigos, sabe o que é? O vendedor adora vender o que é mais fácil. Vou lá perder tempo, meu amigo, oferecendo porcelanato, vou vender a cerâmica que é mais fácil, não preciso nem argumentar muito, não.
O cliente nem questiona muito, e às vezes até questiona pra caramba, viu? Quanto mais barato, assim, mais acessível o produto, às vezes mais questionado é. Mas o vendedor diz assim, vou vender a cerâmica porque é mais fácil de vender do que o porcelanato. Porcelanato eu tenho que argumentar pra caramba, vou ali demandar um tempo maior, vou na cerâmica, mais fácil. Acontece isso. Acontece isso. Tem outro que diz assim, caramba, queria muito vender o porcelanato para esse cliente, mas eu acho que se eu oferecer o porcelanato para ele, ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Ele tem medo de oferecer o porcelanato ao cliente. Sabe por quê que ele tem medo de oferecer o porcelanato ao cliente? Vou dizer para vocês. Ele tem medo de oferecer o porcelanato ao cliente porque ele acha que o cliente pode desistir da compra. Ele está inseguro, né? Ou então, ele não tem bons argumentos para comprovar para o cliente o porquê daquele produto ser mais caro. Ele não conhece o produto, né? Então, meus amigos, essas são situações que costumam ocorrer. E outra, que é a mais grave de todas, tá? Essa é a mais grave de todas, vou dizer para vocês. É quando o vendedor, o especialista, o consultor, ele subestima o cliente. Ele subestima. Ele diz, esse cliente aí, comprar porcelanato, tá doido, é, macho? Esse bichinho não vai comprar porcelanato, não, mano. Não tem perfil, não. Aí eu te pergunto, como é que tu sabe que ele não tem perfil? Meus amigos, a gente nunca sabe o que é que tem no bolso do cliente. Independente de como ele chegue na loja. Se ele chegue de Hilux, de Mercedes, se ele chegue de moto, se ele chegue de carro popular, se ele chegue a pé, se ele chegue de bicicleta. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, essa é uma falha que o vendedor comete, talvez uma das mais graves, e que faz com que ele venda menos produtos de valor agregado, é ele subestimar o potencial do cliente. Esse é um grande problema que ocorre. Mas, Átila, é o seguinte, isso é fato, ocorre. Mas como é que eu posso reverter essa situação, esses 5 pontos? Mais de 7, condicionado a vender o mais barato, mais de 7, condicionado a vender o mais fácil, mais de 7 de insegurança porque eu não conheço o produto ou porque eu subestimo o potencial de compra do cliente. Meus amigos, a venda, ela não é complicada. A venda é simples. A gente aqui complica. Mas a venda, ela se resume aí, talvez em 3 pontos, possamos dizer assim, são pontos fundamentais. Primeiro ponto está em eu conhecer, eu dominar o produto que eu estou vendendo. Porque quando eu domino o produto que eu estou vendendo, eu crio argumentos para vender. Segundo ponto está em eu envolver, conquistar o cliente. Terceiro ponto, meus amigos, é o método que você vai utilizar para emocionar o cliente, para prender a atenção, para ganhar a confiança do cliente. Como você vai envolver o cliente. Então, a venda ela se resume nesses 3 pontos, basicamente. São 3 pontos importantíssimos, 3 pontos fundamentais. E eu começo dizendo o seguinte, primeiro ponto é domine o produto que você está vendendo. Se você domina o produto que você está vendendo, você está dando um passo largo para conseguir vender mais. E para dominar o produto, tem 3 pontos que são interessantes. Primeiro ponto, eu tenho que conhecer as características do produto. Olha, quem já ouviu, quem assistiu já treinamento de vendas, quem já viu vídeo no YouTube, tá vendo que o que eu estou falando aqui é básico, tá bom? Mas, e que já deve ter visto esses 3 pontos. Característica do produto, vantagens do produto, benefícios do produto. 3 pontos cruciais que você precisa entender. Então, vamos pegar o seguinte, vamos trazer o exemplo do porcelanato. Vou falar de característica de porcelanato. Imagine só você,
cliente entrou na loja, você vai mostrar o porcelanato para ele. O primeiro ponto que a gente faz é apresentar as características do produto. Aí a gente chega para o cliente e diz, olha, esse porcelanato aqui é um porcelanato tipo A. O que é o produto tipo A? O que é o porcelanato tipo A? Porcelanato tipo A, teoricamente, é o produto perfeito. Por que eu botei esses dois dedinhos, essas aspas aqui, Átila? Porque o produto tipo A é aquele produto, quando eu produzo o lote dele, ele tem no máximo, anota isso aí, tá? No máximo, até 5% de defeito. Ele tem no máximo até 5% de defeito. Átila, então vamos lá. Se eu produzo 1.000 metros de porcelanato, e nesses 1.000 metros eu tive 4% de defeito identificado lá pelo Qualitron, pelos maquinários de última geração que a Cerbrais utiliza. Tive 4% no lote. Seja por empeno, seja por uma falhazinha em esmaltação numa peça que apareceu ali, algo do tipo. Aconteceu isso, ele é tipo A, ele é tipo A. A norma diz que até 5% de defeito, ele é classificado como tipo A. Por isso que eu botei as aspas. Acima de 5%, ele é classificado como tipo C. Ou, como muitos falam, que é o nome mais sofisticado do porcelanato tipo C, o standard. É o porcelanato standard, como falam alguns, o stand, como falam outros, né? É o porcelanato standard. É o tipo C, que ele tem ali acima de 5% de defeito no lote de produção. Então, por exemplo, produzir 1.000 metros, veio 6% de defeito, é tipo C ou standard, como a gente diz, né? Como a gente utiliza esse termo. Quer dizer, Átila, que se vier 60 metros no lote de 1.000, ele é classificado como tipo C. Lógico, isso é uma loteria, tá? Porcelanato standard não é refúgio, mas é loteria. Porque às vezes vem com defeitos aparentes ali, mas que a uma certa distância você não percebe, dificulta um pouco o assentamento, mas tem a questão do custo-benefício, por exemplo, para quem atua no interior do estado, vender porcelanato tipo C quando surge, que é raro também, tá? A fábrica não produz porcelanato tipo C querendo. É alguma falha que às vezes ocorre no processo e ela classifica como tipo C, ou seja, tipo C às vezes é uma oportunidade, né? Porém, o produto que tem produção, né, é sempre para ser tipo A. Tem um detalhe, uma outra característica, porcelanato tipo A tem garantia de 5 anos. É isso mesmo. A grande vantagem do porcelanato tipo A é a segurança da garantia, né? Segurança da garantia. Ele tem 5 anos de garantia. Agora um detalhe, viu, pessoal? Garantia em relação a defeito de fábrica. Garantia em relação a defeito de fábrica. Ou defeito oculto. O que é o defeito oculto? É aquele defeito que não aparece no ato da compra, não aparece a olho nu, ele se manifesta depois. Pode haver. Às vezes uma contaminação da argila e o defeito, isso é raro, mas só aparece lá na frente, né? Às vezes há uma contaminação que há um problema ali na esmaltação ou no polimento. Pode acontecer com o passar do tempo, né? É algo que quando você comprou, não tinha defeito. Porém, tem um detalhe. O porcelanato que vem com defeito aparente, a troca, a garantia tem que ser solicitada de imediato, através da assistência técnica, através do saque da fábrica. Porque quando o defeito é aparente, o produto só tem 3 meses, não são 3 anos, 3 meses de garantia. Você sabia disso? Se o defeito for aparente, você só tem até 3 meses para questionar. Isso é um ponto que às vezes a gente, quando está vendendo, a gente não se atém a isso. A gente fala muito da garantia de 5 anos, mas 3 meses, isso está no manual, está na norma da fábrica e, logicamente, que ela é embasada nos órgãos que certificam a garantia do piso, né? Os órgãos que certificam a cerâmica. Então, é importante ter essa atenção à garantia. Mas garantia de 5 anos, ela é vantagem em relação ao tipo C, mas ela é característica desse porcelanato. Outra característica, porcelanato esmaltado,
Porcelanato esmaltado, vou até aproximar aqui de vocês. Esmaltado, mate. Esse, no caso aqui, é o granilhado, tá? E vou mostrar para vocês aqui um porcelanato, tá? Um porcelanato polido. Porcelanato polido. Beleza? Porcelanato. Isso é característica, pessoal, tá? Se ele é mate, se ele é granilhado ou se ele é polido. Isso é característica do porcelanato. Tem uma outra característica importante, é técnico ou esmaltado? Átila, qual é a diferença do técnico para o esmaltado? Porcelanato técnico, ele é argila prensada e depois ela é polida. Lembra um pouco, meus amigos, para ficar bem claro assim na cabeça de vocês, o processo do granito. Granito. O granito tem uma característica, quando você extrai o granito do meio natural, o que acontece? Quando a gente extrai do meio natural o granito, ele é uma pedra rústica, né? Fosca ali, sem aquele brilho, sem aquela elegância, né? E quando eu passo lá a máquina de polimento, quando eu passo aquela máquina de polimento nele, o brilho ressalta, né? Fica uma peça nobre, mais sofisticada. Esse é o porcelanato técnico. Átila, o esmaltado é argila especial, argila prensada, argila esmaltada. Cerbrais só produz porcelanato esmaltado. Por que, Átila? Porque hoje as indústrias que têm equipamentos mais modernos, as indústrias estão modernizando o seu processo de produção e o porcelanato esmaltado é uma tendência muito forte. É uma tendência muito forte. Por quê? Porque ele te permite ter uma variação de cores maior. Se você observar o porcelanato técnico, ele normalmente é aquele bege, é um bege com raja, um branco de valor muito alto, né? Ou seja, ele tem pouca variação de cor. O esmaltado, ele tem uma riqueza maior e tem um detalhe, o esmaltado, ele normalmente, as fábricas utilizam no produto que é nobre, a impressão Full HD. Full HD. Átila, o que é uma impressão Full HD? Porque Full HD é a televisão daqui de casa. Eu não sabia que existia porcelanato com esmaltação Full HD. O que quer dizer isso? Full HD, meus amigos, está ligado à riqueza de detalhes. A televisão Full HD, ela tem uma riqueza de detalhes maior do que aquela televisão tubo, maior do que a televisão plasma, maior do que a televisão tradicional, né? Ou seja, a riqueza de detalhe, a cor é mais viva, né? Você consegue ter ali uma imagem mais real, né? Mais próxima da realidade, do estado natural. Então, essa é a impressão Full HD. Detalhe, porcelanato da Cerbrais, característica, impressão Full HD. Outra característica do porcelanato importante, ele pode ser polido ou ele pode ser acetinado. Polido tem brilho, né? Polido tem brilho. O acetinado também conhecido como mate. Eu faço aqui a pintura dele, né? Passo aqui a impressora Full HD nele e eu digo, não vou dar polimento. Vou deixar ele assim, ele vai ficar com a esmaltação bacana, mas acetinada. Polido é aquele que dá o efeito espelhado, né? No caso da Cerbrais, se olha aqui a peça, ó, você se vê na peça. Então, polido e mate. Existe também o porcelanato esmaltado, granilhado, que foi o que eu mostrei para vocês, que é o porcelanato que ele vai ter uma maior resistência no esmalte e ele vai ter essa granilha para remeter ao estado natural, uma pedra, algo do tipo. O porcelanato técnico, ele existe o polido e existe o mate também, o escovado, ou o escovado, tá? Então, isso é característica. Cerbrais, porcelanato esmaltado, beleza? Ela trabalha com o esmaltado polido, o esmaltado mate, o esmaltado granilhado. Outra característica importante que você deve anotar aí. Retificado. Porcelanato da Cerbrais é retificado. Ou seja, o corte dele na linha de produção é feito por uma retífica. Ou seja,
você tem uma alta precisão no corte. Se você observar, o porcelanato tem um corte de quina, né? Esse corte de quina permite, quanto melhor esse acabamento de corte, permite o quê? Você colocar a peça mais colada. Ou seja, porcelanato da Cerbrais, você pode assentar conjunta de dilatação com espaçamento de 1,5. Com espaçamento de 1,5. É interessante, pessoal, viu? Quando forem vender o porcelanato, vendam o espaçador e o nivelador. Super importante, tá? Para deixar assim o assentamento impecável, perfeito, beleza? Então, 1,5 milímetro e meio é a junta de dilatação. A gente vai já falar das vantagens, tá, pessoal? Aqui é só característica. Outro ponto importante do porcelanato, se você observar lá na caixa, tem a questão do LT. Átila, o que é LT? LT, meus amigos, LT é local de tráfego. Lembra um pouco, quem está acostumado a vender cerâmica, lembra um pouco o PI, né? Ou PEI, né? Como se normalmente fala, PEI. Ou seja, é a resistência da esmaltação ao tráfego. Então, por exemplo, o LT ele diz, olha, o LT ele vai do 1 ao 5. LT1, ele só é recomendado para paredes. O LT2, ele é recomendado para paredes e pisos de tráfego leve, residenciais, tráfego leve, que não tenham contato com o meio externo, com a calçada, com a rua, por exemplo. O LT3, ambientes comerciais e residenciais e comerciais internos, sem contato direto com a rua. LT4, ambiente comercial, residencial, alto tráfego com contato com o meio externo. LT5 é o porcelanato de altíssima resistência. Pode ser utilizado em calçada, hospitais, indústria. É a esmaltação mais resistente. Um detalhe, meus amigos, importantíssimo. Tem vendedor que às vezes assim, olha, esse esmalte é muito bom. Ele é muito bom. Aí ele pega a chave do carro aqui e ele vai, ele risca aqui. Se você se lembrou de algum vendedor, né? A vantagem é que cada um está em casa, você não tem como olhar para ele nesse momento, né? Viu? Só a cabeça. Mas, por favor, não coloca no chat, viu? A gente estava falando justamente de LT, local de tráfego. RD, resistência ao deslizamento. Quanto maior o RD, maior vai ser a dificuldade de você deslizar, né? Ou seja, o piso granilhado é o piso com maior dificuldade de deslizamento, tá bom? Então, o RD é resistência ao deslizamento. Vai do 1 ao 4. 4 é o que desliza menos, mas desliza menos, tá? E outro ponto que a gente tem que ter uma atenção é a variação de tonalidade, que você vai ver lá na caixa, V1, V2, V3 e V4. Átila, quer dizer que o porcelanato, ele pode ter variação de tonalidade? Sim, ele pode ter variação de tonalidade. Mas como assim? Exato. Logicamente, pessoal, a variação de tonalidade não vai vir numa peça como essa daqui, um Tecnato crema, um Tecnato white. Se você observar na etiqueta da Cerbrais, ele diz, ó, por exemplo, o Tecnato white, ele é um produto L3 para médio tráfego, tá bom? Com RD, resistência ao deslizamento, 1, ou seja, como ele é polido, ele escorrega um pouco mais, tem que se ter um cuidado, principalmente quando estiver próximo de áreas molhadas. E tem um V1, variação 1. A variação dele é mínima, né? Para você evitar de ter um porcelanato branco, um mais claro, um mais escuro. Então, variação mínima. A variação maior é num porcelanato como esse aqui, que eu mostrei para vocês há pouco tempo atrás, né? Num desse aqui que remete à pedra. A pedra, no estado natural, ela é o quê? Ela é toda uniformezinha? As pedras são todas da mesma cor? Não, não são todas da mesma cor. Existe uma variação na cor da pedra, né? Então, ele dá essa variação de tonalidade com o propósito de deixar a pedra mais natural. Então, a variação de tonalidade vai ser maior nesses produtos que você quer deixar mais próximo ao natural.
A madeira, o taco, quando a gente coloca lá o taco, né? Faz uma sala de madeira, o taco é sempre da mesma cor? Não, ele tem uma variação. Então, a cerâmica, para aumentar a riqueza de detalhes, ela vai utilizar justamente essa variação de tonalidade. Então, meus amigos, esses são os pontos, as características básicas. Detalhe, Cerbrais tem uma característica super interessante. Sabe qual é a característica? A Cerbrais, ela tem os selos de certificação, né? Então, a Cerbrais é a única do Norte e Nordeste, a única fábrica de pisos do Norte e Nordeste que tem selo do Inmetro. Selo do Inmetro, você tem que entregar rigorosamente o que tem na caixa. Se a caixa diz que vem 2,10 metros, 2,30 metros, 2 metros, tem que vir 2 metros, logicamente, contando com a variação e já contando com o espaço do rejuntamento. Ponto. Se a caixa diz, olha, essa cerâmica, essa caixa tem que vir com 27 quilos, com 47 quilos, tem que ser entregue. Esse produto é resistente à mancha, o produto da Cerbrais é resistente à mancha. Você pega aqui uma canetinha, faça o teste, tá na sua loja. Se você tiver algum produto do concorrente aí, você pega, risca, tá? Risca. Depois, dá um tempinho, tá? Passa um paninho, verifica que essa mancha sai. Ele é resistente à mancha, beleza? Então, assim, meus amigos, selo. Se o que ele diz, o Inmetro tem na caixa, tem que se cumprir. O ISO, ele acompanha o processo desde a extração da matéria-prima, acompanha o processo produtivo e vai até o saque, para ver se a fábrica ela está atendendo bem às reclamações do consumidor, se ela está chegando com um produto de qualidade no PDV e ela está cumprindo rigorosamente as normas. E a Cerbrais também tem a certificação da cerâmica brasileira, que é a CCB, que ela normatiza, ela dá as regras, o contexto, ela dá os tópicos básicos que a cerâmica tem que ter para operar no mercado, tá bom? Então, esses selos são diferencial competitivo. E a gente começa a ver esse diferencial competitivo quando a gente vai para a vantagem. Por exemplo, Cerbrais lançou o porcelanato 70 por 70. Porcelanato espetacular. Está substituindo o modelo 61 por 61. Qual é o porcelanato que vai trazer mais beleza? Vai ser o 70 por 70 ou 62 por 62? Faz assim, imagina na tua casa, por exemplo, uma peça de porcelanato desse tamanho aqui, mais ou menos, ó, não cabe nem na tela aí. Imagina, qual vai ficar melhor, o menor ou o maior? Quanto maior a peça, mais nobre. Então, vantagem da Cerbrais, modelo 70 por 70. Sabe qual é a outra vantagem? O 70 por 70 está sendo vendido hoje pelo mesmo preço do 61 por 61. Ou seja, tu vai comparar o 70 por 70 na gôndola, ele vai ter ali o preço mais competitivo, beleza? Isso é uma vantagem super positiva. Outra vantagem, produto resistente à mancha, não mancha. Do concorrente vai lá, faz isso aí, vai manchar. Característica do porcelanato esmaltado. Ou seja, selo de garantia, né? Selo certificação. Cerbrais tem as 3, concorrente não tem. Então, a vantagem, meus amigos, você precisa conhecer o produto para comparar. E quando você compara, você verifica quem é o melhor. Por exemplo, uma vantagem que a Cerbrais tem um porcelanato no mercado que você faz o assentamento dele com junta de 2 milímetros. O da Cerbrais é 1,5. É um fio de cabelo que eu não tenho. Ou seja, vai ficar mais bonito a cerâmica que fica mais coladinha, o porcelanato fica mais coladinho, ou que fica mais distante um do outro, que fica mais colado. Então, a vantagem é fundamental para você ver quem está à frente, quem tem diferencial competitivo. Mas sabe o que é que faz o produto vender? São os benefícios. Os benefícios mexem com a emoção do cliente. Os benefícios encantam o cliente. Átila, característica por característica, vende, mas não encanta. Vantagem, ajuda a escolher? Ajuda. Mas o benefício, meus amigos, sabe aquela propaganda que diz assim, existem coisas que não têm preço? O benefício não tem preço. Aí você imagina só o seguinte, para vender valor agregado,
é melhor eu colocar... Pensa você agora, eu vou comprar o porcelanato, esquece o preço. Vou comprar o piso, estou na dúvida, compro cerâmica ou porcelanato. Quando você vê as duas peças, você diz, poxa, porcelanato tem um efeito espelhado. Olha a riqueza de detalhes. Qual que vai ficar mais bonito na tua casa? Porcelanato. Você vê que o porcelanato ele mexe com a emoção, né? O valor agregado mexe com a emoção. Outra coisa, imagina só você colocar o porcelanato na tua sala. Se a tua sala hoje tem cerâmica, você vai botar o porcelanato na sua sala. Imagina aí o porcelanato harmonizando com a tua TV Full HD, de LED Full HD. Imagina ela harmonizando com a pintura ideal. Imagina, por exemplo, esse produto aqui, olha, eu sou fã desse produto, o Ícaro. Produto espetacular, espetacular. Aí eu te pergunto, é melhor tu ter na tua casa o Ícaro ou o Araripe cinza? Se você puder escolher, né? Faz entre o Ícaro e o Araripe cinza. É melhor ter o Ícaro ou o Araripe cinza? Eu prefiro 10 mil vezes o Ícaro. Ícaro, peças vai vir 70 por 70, agora extraordinária. Então, na sua sala, com certeza vai ficar mais bacana o porcelanato. Agora, imagine o seguinte, você vai fazer um evento na sua casa e você vai receber os convidados. E quando aquele teu amigo, né, entra na tua casa e vê a tua casa impecável, com porcelanato ali, ó, brilhante, lindo, ele vai dizer o quê? Uau! Sensacional, né? Adorei. É mais ou menos, meus amigos, um carro, né? Eu tenho um carro, o carro eu tenho 1.0 básico, eu tenho 1.6 básico e eu tenho 1.6 Sport. Quando eu compro 1.0, eu quero me deslocar. Quando eu compro 1.6, eu quero me deslocar, mas eu quero ter um carro que responda bem, eu quero ter mais segurança numa viagem, eu quero fazer uma ultrapassagem e ele responder bem. Agora, quando eu compro 1.6 Sport, eu compro o visual, aquele aro 16, 17, aquele banco de couro que quando você senta, você se sente abraçado pelo banco, você pega na direção aqui e a direção encaixa perfeitamente, aquele farol de neblina, ou seja, você quando trabalha o benefício, você mexe com a emoção, é o benefício que encanta. E o vendedor que consegue vender o benefício, ele consegue encantar o cliente. Pode ter certeza, o cliente que comprar o porcelanato seu, ele vai chegar lá na casa dele, ele vai fazer a questão de bater a foto do porcelanato, ele vai fazer questão de bater a foto do porcelanato, colocar no Instagram, colocar no Facebook, compartilhar com os amigos, compartilhar com as amigas, e ainda vai dizer assim, cara, aquele vendedor, aquele especialista, aquele consultor é sensacional. Olha, eu cheguei para comprar uma cerâmica, mas ele me mostrou as características de cada produto, ele me mostrou as vantagens de um produto em relação a outro. Agora, quando ele me mostrou o benefício, meu amigo, eu viajei aqui. Sabe aquela coisa da casa ser o sonho? Poxa, eu sonhei acordado e eu realizei o sonho. Estou vivendo esse sonho agora, né? É até clichê falar disso, mas faz parte, né? É mexer com a emoção. Mas, Átila, beleza. O que é que eu faço para vender mais produto de valor agregado, né? Quando eu vendo porcelanato, olha, eu estou vendendo sofisticação, estou vendendo requinte, estou vendendo vaidade. Tem aquele cara que compra uma Mercedes, compra um carro de alto padrão, de alto luxo, ele está ali valorizando um ponto que é importante, não é pecado, tá? Você ter vaidade não é pecado, não. Ele está fazendo o que gosta, fazendo o que se sente bem, né? Então, por isso que tem-se aí um mercado com um grande portfólio de produtos no mercado. Mas, Átila, o que é que eu posso fazer mais para vender produtos além do foco no benefício? Você, como especialista, como consultor ou como vendedor, você precisa trabalhar, cara, teu mindset. Tu precisa pensar, tu precisa mudar a tua programação.
Se tu sempre chega oferecendo mais barato, começa a oferecer a partir de agora o que agrega mais valor à venda. Porque, imagina só, o cliente chegou na tua loja, tá? E ele diz, qual é o piso da promoção? Você levou para o porcelanato. Você apresentou o porcelanato. Quando você apresentou o porcelanato, você diz, olha, muito bonito esse piso. Você gostou? Gostei. Agora imagina esse piso lá na sua casa, né? Como é que ia ficar? Poxa, ia ficar extraordinário. Olha, piso tem isso, tem aquilo, mas realmente esse piso ele vai trazer aí uma sofisticação, um requinte ao teu lar, né? Vai valorizar realmente a tua casa. Você sabe que a maior parte do tempo a gente passa na casa, importante essa valorização. Ele vai dizer, rapaz, é porque o porcelanato está fora do meu orçamento. Mas se você mostrar para ele, sair do porcelanato polido e mostrar para ele um esmaltado, que já é um pouco mais barato, provável que ele compre. Ou então você mostra um Super Prime para ele, provável que ele compre. Ou então se ele no 57, provável que ele compre. Você está entendendo que a gente tem que ir oferecendo o produto do maior valor agregado para o menor? Porque você valoriza o cliente. O cliente que ele chega para comprar um produto de alto valor agregado e você oferece para ele um de baixo valor agregado, ele diz, poxa, esse vendedor não está acreditando no meu potencial de compras. Quando você oferece para ele, para aquele cliente, um produto de alto valor agregado, quando ele veio para comprar um de baixo, você valoriza o cliente. Ele pode até não comprar aquele, mas você vai descendo a escada até chegar no que ele quer e você vai dar um show de atendimento. Você vai encantar o seu cliente. Então, meus amigos, existe um detalhe também. Observa o perfil do teu cliente para vender valor agregado. Faz de conta o seguinte. Você chegou aqui, ofereceu porcelanato para a casa toda do cliente. Aí o cliente disse o seguinte, poxa, excelente, lindo, eu quero ter na minha casa, porém, ficou fora do meu orçamento. Traz uma sugestão para ele. Diz assim, olha, perfeito. Qual é o ambiente que o senhor mais utiliza na sua casa? Mas eu utilizo a sala, normalmente a sala, né? Sala de estar. O senhor já pensou que o senhor pode colocar esse porcelanato nas áreas que o senhor tem ali, utiliza mais na casa? Por exemplo, na sala de estar, na cozinha, na sala de jantar. E nos quartos, no restante da casa, a gente coloca uma cerâmica grande formato, 57 por 57, um Super Prime 56 por 56. Mas assim, aquele ambiente que o senhor está mais dentro da casa, quando colocar o porcelanato, vai valorizar. Você vai se sentir mais confortável, mais realizado em ter o porcelanato. Então, traz essa alternativa. Poxa, não deu para botar na sala e no restante da casa? Indica para a fachada. Olha, imagina só a sua fachada da casa com porcelanato. Vou trazer um exemplo para vocês, pessoal, de que a gente não pode subestimar cliente. Há 2 semanas atrás, eu estava visitando a região da Caucaia, uma região da Caucaia, e uma região aparentemente mais simples, né? Casas distantes uma da outra, casas menores, mas eu fiquei impressionado porque a cada 4 ou 5 casas que a gente passava, uma casa tinha porcelanato na fachada. Aí você diz, teoricamente, essa região aparentemente não tem perfil. Que conversa é essa? Ninguém sabe o gosto, o desejo que o cliente tem por aquele produto, ninguém sabe o quanto ele vem se programando ou quanto ele tem de poder aquisitivo para comprar. Não vai ser o tamanho da casa que vai dizer, ou a região que ele mora, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses pré-conceitos, tá bom? Então, é importante você se adequar ao perfil do cliente, sempre oferecendo maior valor agregado e descendo. Outra coisa, essa dica, meus amigos, é uma dica que a gente pode dizer assim, como se diz muito nas redes sociais, anota aí, é uma dica matadora. Matadora. É uma dica pressão total, né? Imagina o seguinte, você vai comprar 100 metros de um produto que custa R$20, vai, R$20. 100 metros vai dar R$2.000. Você vai comprar 100 metros de um porcelanato a R$50. Vai dar R$5.000. Faz o cálculo aí na tua calculadora. R$5.000 menos 2.000, vai ficar a compra do porcelanato daqueles mesmos 100 metros, vai custar R$3.000 a mais. Confere? Certo? Show! Poxa, R$3.000
Faz a diferença, não faz na hora de uma compra? Demais. Agora imagina o seguinte, piso, porcelanato, cerâmica. Você compra hoje e você quer que ele dure pelo menos quanto tempo? No mínimo 5 anos, que é a garantia da fábrica. No mínimo 5 anos. Tem um detalhe, no mínimo 5 anos. Se você perguntar a maior parte dos clientes, você disser, amigo, você quer colocar esse piso na sua casa e você pensa em trocar daqui a quanto tempo? Rapaz, vou colocar agora, eu nem sei. Se possível, ficar até o final da vida. Então, imagine o seguinte, faz um cálculo para o cliente, que é um cálculo simples. Amigo, você tem esse produto que vai custar 2.000, 100 metros, e esse que vai custar 5. Poxa, gostei dos dois. Eu queria levar muito porcelanato, mas, poxa, 3.000 reais de diferença. Pergunte a ele. Você vai se sentir melhor, vai se sentir mais realizado, colocando o piso ou o porcelanato. Se ele disser que é o piso, a cerâmica, vai para cima da cerâmica. Agora, se ele disser, o porcelanato é meu sonho, né? O porcelanato, poxa, eu já imaginei o porcelanato na minha casa. Pois deixa eu fazer um cálculo para o senhor. Se eu ver que esses 3.000 reais, aparentemente, é um alto valor. Mas, na verdade, nem é tão alto assim. Imagine que o senhor vai ficar com esses dois produtos aqui, no mínimo 5 anos na sua casa. O porcelanato, você vai utilizar no mínimo 5 anos, que é a garantia que a fábrica dá, né? Em relação a defeitos ocultos, tá? Relembrando. Defeitos ocultos ou defeitos de fábrica. Mas 5 anos, que é os testes, inclusive, de utilização de 5 anos. Você fez lá. Lógico, utilizando corretamente, tá, pessoal? É importante frisar isso. Utilizando corretamente. 5 anos. 5 anos tem quantos meses? 60 meses. Se eu pegar 3.000 reais, faz na tua calculadora aí, 3.000 reais e dividir para 60 meses, vai dar quantos reais, irão dar quantos reais por mês? 50 reais. Ou seja, o que vai custar mais para o cliente colocar o produto que ele quer colocar, para ele se sentir realizado durante 5 anos, ele não pensar em trocar aquele porcelanato durante 5 anos, vai custar 50 reais a mais no mês, no bolso dele. E aí, 50 reais, dá para eu bancar esse investimento mensal? Dá. Sem contar que hoje existem as políticas de parcelamento, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 4 vezes, enfim, dá para custear isso. Né? Às vezes você vai comprar um carro você diz, essa parcela aqui é 600 reais, mas para comprar esse carro aqui, que é o Sport 1.6, eu vou pagar 300 reais na parcela. Melhor comprar isso aqui, eu vou pagar só 300, então 50 reais na parcela. Então, pessoal, faz esse trabalho. E detalhe, não subestima cliente. Não subestima cliente. Não comete essa falha, que é a falha mais grave que um vendedor pode cometer. E eu digo para vocês o seguinte, já indo para a reta final aqui, para fazer o fechamento dessa participação, e aqui depois eu quero fazer o sorteio com vocês, e eu quero também poder aqui compartilhar com vocês, quero verificar o que é que tem de pergunta no chat, né? Mas eu quero compartilhar um ponto com vocês. Fundamental, tá? Consultor de vendas, especialista em vendas, vendedor, não pode vender dificuldade. Vendedor, especialista, consultor, tem que vender solução. Solução para o cliente. O cliente não compra um produto, ele compra uma solução para a casa dele. É mais ou menos a solução quando ela vende um produto para o seu cliente. Quando a gente vende um produto para o nosso cliente, a gente está vendendo uma solução para acelerar as vendas dele com pressão total. E esse é o nosso foco, é fazer com que você acelere as suas vendas. Então, venda solução, trabalhe a emoção do cliente, encante os seus clientes. Quando você emociona os clientes passam a vender para você. Ele compra 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ele multiplica. Ele passa a vender para você. Ele diz, olha, vai lá na loja A e procura o João, vai lá e procura o Átila, vai lá e procura a Maria. Ele vai ser um multiplicador.
tuas vendas vão acelerar mais do que 3 vezes, meus amigos. Então, essa é a importância de vender valor agregado. Essa é a importância de vender porcelanato. E aí eu trago uma condição, eu trago uma situação aqui para os clientes da solução. A gente está fazendo essa live aberta para contemplar todo o mercado, né? Mas eu ressalto aqui que para os clientes da solução, depois entre em contato com o consultor que te atende, tá? Com o consultor da região que te atende e verifica a situação de incluir porcelanato no teu portfólio, tá? Porcelanato está vendendo muito nesse período. Vendendo muito nesse período. É uma possibilidade de tu agregar valor à tua venda, é uma possibilidade de tu ganhar mais dinheiro, é uma possibilidade de tu bater meta mais rápido. Se você tem 100 mil reais de vendas para fazer, se você vender 5 mil metros de cerâmica a 20 reais, você vai bater os 100 mil que você tem para vender. Se você vender aí 2 mil metros de porcelanato a 50 reais, você vai bater a sua meta. Ou seja, você vai precisar vender uma quantidade menor para escalar o teu faturamento. Então, fica ligado nessas dicas e agora a gente vai ao chat para a gente fechar aqui esse momento, essa noite. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Esse é o nosso propósito, é estar nos comunicando com os vendedores, com os lojistas, com o propósito da gente acelerar realmente as vendas e fazer com que você venda valor agregado. Pessoal, porcelanato é um produto que cada vez mais ele está nos lares brasileiros, ele é uma tendência muito forte e a tendência é cada vez mais o porcelanato ganhar espaço. Utilize esses argumentos que a gente tocou hoje, que a gente conversou hoje, foi bem bacana. Fiquei feliz aqui com a participação do chat, fiquei feliz com essa questão do sorteio. Agora eu quero convidar vocês, vou fazer um fechamentozinho aqui, e eu quero que vocês coloquem essa música na cabeça, tá? Quero que vocês coloquem essa música na cabeça. Vocês lembram daquela música do Hoje eu vou, né? Vocês lembram dessa música? Então, quero que vocês fiquem com essa música na cabeça para a gente fechar essa palestra de motivação e vendas. Dorme hoje sonhando com essa música, ó. Mais ou menos assim. Hoje eu vou vender, hoje eu vou botar pressão, hoje eu não volto para casa sem vender porcelanato. Hoje eu vou vender, hoje eu vou botar pressão, hoje eu não volto para casa sem vender porcelanato, sem vender porcelanato. Hoje eu vou dar um show e encantar os meus clientes. É isso aí, galera. Finalzinho foi sal do ritmo, mas foi pressão total estar aqui com vocês. Bota essa música na cabeça, canta aí e vamos vender. Vamos vender porcelanato e acelerar esse faturamento com pressão total.